o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro. O Corinthians surpreendeu a todos. Um primeiro tempo que o Corinthians atacou muito mais do que o Cruzeiro. Que o Corinthians teve até, se eu não me engano, mais posse de bola. O Corinthians não se intimidou diante de um Mineirão lotado. E vale a gente deixar claro, hein? O Corinthians levou de 3-0 nesse Mineirão do Cruzeiro há pouco tempo no Brasileirão. Isso pode ter dado uma confiança exagerada para o time do Cruzeiro e um Corinthians que virou a chave, mudou completamente na semifinal da Copa do Brasil. Agora, não tem como esconder. Eu disse ontem aqui que eu achava o Cruzeiro o favorito. Eu não sou mureteiro nem mentiroso. Só que agora o Corinthians é o favorito. Se o Corinthians sai com uma vantagem de 1 gol fora de casa, vai jogar em Itaquera, onde é muito forte em mata-mata, o Corinthians é o favorito, chamando atenção para a atuação do Carrilho, para a atuação do Depay, né? Para a atuação do Maicon também, que fez uma boa atuação. O Mateuzinho, se eu já critiquei o Mateuzinho várias vezes, eu tenho que falar da boa atuação do Mateuzinho ontem. O Corinthians jogou bem, uma ótima partida do Corinthians de fato, né? Neutralizou o Cruzeiro. Dorival saiu sem o Ranieri, que estava machucado, mas montou um meio campo forte. Deixou o Depay e o Yuri Alberto lá na frente. O Cruzeiro pouca oportunidade. O Corinthians teve até as melhores oportunidades foram do Corinthians, até um chute do Depay de fora da área, outra do Depay que passou também cruzando o gol do Cruzeiro. Você vê aí, agora que você me falou, nem eu vi esse lance aí que você está falando aí da mão, que bateu na mão, que está dando polêmica, na hora... Bizarro, Vamp, bizarro. Não, mas na hora a TV não chamou, o VAR não chamou. Pra mim, novidade. Ninguém viu na hora. Você lembra que o Corinthians foi eliminado, acho que na Copa do Brasil também, que o Lucas faz o gol de mão e ninguém vê também? Ontem no Canelada a gente falou, olhou o lance e não conseguiu ver. Só se tiver alguma imagem. Só se tiver alguma imagem. Eu também não vi. Mas, de fato, o Corinthians jogou bem, fez uma bela partida, vem com uma vantagem para no domingo jogar pelo empate, ou até mesmo pela uma derrota de diferença de 1 gol e levar a partida para os pênaltis, mas... Foi um partidaço, uma ótima partida do Corinthians em relação àquele Corinthians no Brasileiro que foi goleado pela equipe do Cruzeiro. Né? Eu vou até mostrar, Kaique, se você não tem lá até nas minhas redes sociais, né? Porque todo mundo tá falando desse lance agora e eu não vou dizer que o Corinthians ganhou do Cruzeiro por causa desse erro da arbitragem, porque o Corinthians foi melhor. Mas olha aí, ó. Em câmera lenta dá pra ver muito, tá? Agora, ó. A bola bate total no braço dele e aí ela tira todo mundo da jogada. Ela tira o Cássio, que ele tá caindo pro lado que a cabeçada iria, e a bola bate na mão e volta. Eu postei nas minhas redes sociais, Kaique. Tenta pegar porque tá closado e em câmera lenta, tá? E aí eu acho que fica bem mais claro. Se você quiser, eu até te mando aqui. Tá, Kaique? Eu vou até te mandar aqui, porque eu tenho esse lance 2 vezes em câmera lenta. Tô te mandando aí agora, senão você pega também lá nas minhas redes sociais, porque com close e câmera lenta fica muito visível esse toque na mão. Aí eu vou perguntar pro Flávio, pro Mauro, pro Vampeta, se deveria ter sido anulado o gol quando a gente trouxer os lances. Mas o que eu faço questão de dizer, olha aí, agora fica muito claro, olha, é muito claro, eu nem sei se bate na cabeça, olha aí, ele tá com o braço ali, ela bate no braço e aí sim, ela muda completamente a rota da bola e corta todo mundo pro Depay finalizar. Então, vamos ter que falar sobre esse lance logo, porque é o que tá repercutindo mais agora. Ô, Tico. Só que eu quero deixar claro. Corinthians jogou muito melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro foi pequeno pro que o Cruzeiro é de gigante dentro do Mineirão.
Cruzeiro não jogou o futebol que ele pode. É bom deixar isso claro. Agora, tá muita gente falando sobre isso e eu quero saber de vocês. Por esse toque, o Flávio, né, que entende até mais de arbitragem, eu acho que o VAR deveria ter chamado, mas eu tenho a dúvida. Deveria ter sido anulado o gol ou não? E o Vamp me chamou também. Fala, Vamp. Não, só para concluir aqui, antes do Flávio falar, que na hora que saiu o gol, só um jogador foi reclamar dizendo que bateu na mão, que foi o William. O lateral direito, ele na hora ele fala que a bola bateu na mão do Depay. Agora que eu tô lembrado. Foi tão rápido que eu digo, pô, o que o William tá fazendo, falando que foi mão? Ele fala, o William, lateral direito do Cruzeiro. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. É o seguinte, esse tipo de lance, se a bola bate na mão, propositadamente ou não, tem que ser anulado. A bola bateu na mão do cara que faz o gol, tem que ser anulado. Então não é nem interpretativo. Se bateu, tem que anular. Agora é o seguinte, vamos reparar que é um ângulo incrível, único. O árbitro está bem perto. Os jogadores do Cruzeiro, o Vamp falou do William, não vi ninguém reclamar. Só o William. Tá, mas nem o goleiro, nem o Cássio, ninguém reclama. Ora, não dá, né, velho? Aí também já é querer demais. Então, claro que a bola se bateu mesmo, bateu, ok, tem que anular o gol. Só que era um lance impossível, ninguém viu, pô. Se não viu, não viu. Vai fazer o quê? Paciência, né? Não tem o que fazer. Não dá pra dizer que houve um prejuízo se você levar à luz da regra. Agora, como é que o cara vai ter essa câmera atrás do gol e tal? Então, pela lei, bateu na mão, propositadamente ou não, o cara faz o gol tá anulado. Só que aí foi uma batida no braço invisível, não tem como. Repare que o árbitro tá perto, ele não vê, o Cássio não reclama, o jogador, ninguém, ó, nada. Ó, tomou o gol, ninguém... Ó, o William lá. Só o William. Ó, pode, se puder voltar um pouco, Kaique, ó, você vai ver que o William faz assim, ó, Flávio, ó, fica olhando. É só um. É só um. Que até eu achei, digo, pô, o que o William viu aí que eu não vi? Quer ver? Fica olhando, ó. Ninguém do Cruzeiro. Só ele. Então, quer dizer... Não. Ô Flávio, eu sei, mas aí, meu amigo, eu não tô interessado se alguém do Cruzeiro reclamou. Eu tô interessado em na arbitragem fazer o trabalho dela, pô. Não, ok, mas... Se foi mão, se o gol deveria ter sido anulado de acordo com a sua opinião, e se o VAR tem 60 mil ângulos lá pra ver, ele deveria ter chamado. Não interessa se jogadores do Cruzeiro reclamaram ou não. Da regra, deveria anular, se bateu efetivamente. Eu até agora, câmera lenta e tal, eu não consigo... Os jogadores do Cruzeiro, só um reclama mesmo, o William que não é... Exato, de que bateu. O William lá, se bater é a regra. Agora, pô, nem os caras do time que já são chorões por natureza reclamaram. O goleiro não reclamou, ninguém viu nada. Aí aparece uma câmera, um jogador fez um gesto. Sabe, eu não tenho nem certeza se essa bola bateu ou não. Não sei. Então, se bateu pela regra... Vamos botar de novo, porque eu tenho certeza. Eu vi esse lance várias vezes. Não tem como não ter certeza. Olha de novo. A gente olha de novo, para não dizer que não teve certeza. Porque a certeza tem, gente. A certeza tem. A bola bate na mão. Se for o caso, Kaique, pega lá o que eu te falei das minhas redes sociais. Quando você bota o close e a câmera lenta, não tem erro, pô. A câmera bate na mão. Olha aí, olha isso, pô. Como é que não tem certeza? Olha aí. A bola bate no antebraço dele e mexe o antebraço dele, ó. Ó, agora... Aí um detalhe, Pilhado, você que viu bem. A parte onde tem a manga da camisa não é considerado mão. É só daí pra baixo. Você tem certeza que bateu daí pra baixo? Olha que loucura que é esse lance. Aonde tem a manga não é mão? Não é considerado mão. Aí eu não tenho certeza. Você vê como é que é difícil? Você vê como é complicado esse lance? Ó, olha aí, ó, eu tô até vendo a manga aqui pra ver, porque a manga pega o braço, gente. Olha aqui, a Sim, manga mas eles consideram como um prolongamento do ombro, eles passa batido, não é pra marcar. Tem que ser da parte da manga pra baixo. Como é que vai ter certeza? Esse lance sabe, ok, pode ter acontecido prejuízo, mas pelo amor de Deus, não dá nem pra reclamar de uma coisa dessa, que não dá nem pro cara ter má fé num lance desse, é um negócio muito louco, né? Somado ao fato de que o Corinthians jogou melhor também, claro, mas tem esse detalhe, então é complicado pra caramba. A minha pergunta é, Mauro, você acha que deveria ter sido chamado o VAR
Ou não? É um lance tão rápido, tão interpretativo, que vale o que decidiu o árbitro do jogo? Eu acho que o lance não é conclusivo e essa imagem não é do VAR, né? Essa imagem aí é de alguém que estava filmando atrás do gol. O VAR não tem essa imagem, creio eu. Se o VAR não tem a imagem, não tem como avaliar, não tem como anular o gol. As imagens disponíveis que foram utilizadas na transmissão e pelo VAR, nenhuma delas induz que o Memphis Depay tocou com o braço na bola. Diante disso, não tem o que fazer. O VAR não pode pegar uma câmera que apareceu no dia seguinte, horas depois, que um camarada lá com o celular, sei lá com o que, gravou e anular o gol. Eu não acho a imagem conclusiva também, não. Eu estou com o Flávio. Dá a impressão que bate ali na manga, não dá para ver, está bem encoberto. Eu acho que o mais importante do que isso é dizer o seguinte: o Cruzeiro jogou nada. O Corinthians fez um jogo muito correto, não foi uma grande exibição, foi uma exibição competitiva. O Corinthians controlou o jogo, o Memphis fez o gol. Eu falei aqui ontem, o que eu falei ontem? Esse jogo o Memphis tem que aparecer, é o jogo para ele resolver, ele está aí para isso, decidiu o jogo. É para isso que ele foi contratado, decidiu o jogo. O Corinthians controlou o jogo, não correu riscos. O Fabrício Bruno foi um horror, falhou no gol, deu um empurrão no André, tomou a caneta do Vitinho. Aquela do Vitinho, ele foi seco, né? O Vitinho, quase gol do Corinthians. Uma jogada mais perigosa do que acho que o Cruzeiro criou até naquele período do jogo. Então acho que foi uma grande vitória do Corinthians, se mobilizou para o jogo e a torcida do Corinthians engoliu a do Cruzeiro no estádio. Pode recortar essa parte aí. O pessoal fala que eu só reclamo, que o Corinthians não paga dívida e tal. Recorta essa aí e coloca aí na rede social, por favor, do YouTube, depois, para não ficar enchendo meu saco. A torcida do Corinthians engoliu a do Cruzeiro. Alguém vai dizer que... O Cruzeiro vai encher o teu saco. Mas é verdade, eles estão discutindo, o Leonardo Jardim reclamou. E tem torcedor do Cruzeiro falando também na rede social que a torcida ontem sumiu. É verdade, fato. Não dá para discutir com a... Antes do jogo dá uma festa bonita, não, mas depois... a bola rolou. Meu Deus. E assim, tudo bem, alguém dirá, tem um microfone de ambiente perto da torcida do Corinthians. Pode até ser, mas, cara... Foi uma noite completamente corintiana, dominou completamente o jogo. Foi uma exibição, assim, o time se mobilizou para esse jogo. Então, a gente já falou isso aqui várias vezes. O que acontece nos pontos corridos não tem muita conexão com o que acontece na mata-mata. Os times se preparam, que nem hoje o Vasco e o Fluminense. Eu não acredito que o Vasco seja o Vasco tomou de 5-0 do Atlético Mineiro. Vai outra mobilização. Se concentra, esse é o nosso jogo e tal. É outro papo. Fluminense é favorito, Cruzeiro era o favorito para ontem, isso aí é inegável, mas nem tudo segue uma linha assim regular em relação ao que foram os pontos corridos. Foi uma atuação, acho que muito competitiva do Corinthians, aproveitou a chance, controlou o jogo, não correu risco e saiu com uma vitória importantíssima. Agora, na volta tem uma vantagem, tem que saber utilizar essa vantagem, porque o Cruzeiro é um time mais forte que o Corinthians, mais bem treinado que o Corinthians e pode, evidentemente, fazer um jogo completamente diferente. Joga bem fora de casa. Vamos lembrar, quase ganhou do Palmeiras aqui, até mereceu mais a vitória que o Palmeiras. Teve chance de ganhar o Flamengo no Maracanã, 2 empates contra os melhores times do campeonato. Em contrapartida, em casa, perdeu para o Santos, perdeu para o Ceará, empatou com quem mesmo? Juventude? Não. Teve um empate também com outro. Meu Deus, eu esqueci. Mas tropeçou, perdeu pontos em casa. E ganhou, e quase ganhou dos mais fortes fora de casa, jogando melhor em alguns momentos. Quanto o Palmeiras ele foi melhor. Esporte, empatou com o Esporte. E tudo em casa. Então é um clube curioso. É um time que contra-ataca muito bem. Ontem não teve muita essa oportunidade, boa parte do jogo. Mas foi assim, pode o Cruzeiro do domingo fazer algo completamente diferente. Não está resolvido, evidentemente. Mas foi uma vitória, acho que muito maiúscula do Corinthians. Muito convincente, eu achei. Muito convincente mesmo. Vendo o jogo, pensei, cara, vai acontecer nada aí contra o Corinthians. Vai levar esse 1-0, se bobear, faz outro. O Cruzeiro sumiu no jogo. E o Corinthians teve uma noite realmente excelente. E o Bench fez o que se espera dele. Resolver o jogo. Foi contratado para isso. Resolveu o jogo. Meteu a bola no gol. E o zagueiro da seleção, ontem, Fabrício Bruno, realmente com uma noite muito, muito infeliz. O Corinthians realmente, né, a gente estava falando isso, foi muito melhor. Eu acho que foi até bem convincente, principalmente no primeiro tempo. Tá? Eu achei uma grande atuação no primeiro tempo. E outra grande atuação de jogadores importantes. Boa atuação do Carrilho, boa atuação do Yuri Alberto. O Depay fez algumas jogadas, teve uma bola em profundidade que ele bota pro Yuri Alberto, pensando muito rápido. Só que o Yuri Alberto não finaliza com tanta rapidez e não aproveitou. Pô, o Mateuzinho, gente. Se eu já critiquei o Mateuzinho tantas vezes, o Mateuzinho ontem jogou muita bola. Jogou muita bola o Mateuzinho ontem. Eu diria que o time todo do Corinthians jogou bem, Marcos André. Quero saber se você chama atenção para algum detalhe. E outra, Dorival já foi muito criticado aqui, inclusive por mim. Ontem, o Dorival se saiu muito melhor que o Léo Jardim, que foi um treinador tão elogiado durante a temporada. O Dorival foi tão criticado. E ontem o Dorival acabou com o Cruzeiro no Mineirão, Vamp.
Ontem, né, com a ausência do Ranieri, que machucou no treino, né? Teve ali o tornozelo machucado. O Dorival faz um meio-campo mais forte em termos de marcação, né? Com Martínez, Carrijo e Maicon. E deixa o Garro no banco. E sai com o Bidu também. O Bidu mais à frente, como um meia, né? Que o Dorival fala que ele é meia. Pelo que eu tô vendo, ele agora vai disputar a posição com o Garro, os dois ali, né? Talvez para a próxima temporada, não sei, pro jogo de volta. O Depay e o Roberto mais lá, né? O Mateuzinho fez uma boa partida, o Gustavo Henrique então, nem se fala, jogando muito o Gustavo Henrique mesmo, melhorou, tá jogando aí as partidas finais aí muito bem mesmo. É muito seguro, o Carrijo muito inteligente, né? Um cara que não erra passe. O Martínez ontem se comportou, que às vezes é muito louco. Toma cartão do nada, o Mike tocando bem a bola. Foi uma partida muito boa do Corinthians, o próprio Bidon mesmo. Né? O Cruzeiro teve a oportunidade ali com o Matheus Pereira, né? O Hugo foi muito bem. O Depay também fez uma boa partida mesmo. O Wildo Alberto um pouco mais abaixo, mas dá para entender, né? Ele deu passe até pro gol. Mas o Corinthians jogou bem. Até a substituição do Dorival foi bem, né? Trocou ali. Eu até achava assim, pô, o jogo tá tão equilibrado, por que fazer as 4 substituições? Outros jogadores entrando no fio. Quem ele botou também entrou tranquilo. E o Cruzeiro muito abaixo. O próprio Caio Jorge, né, não aparecendo muito. O Matheus Pereira, que é o cérebro desse time, não tendo oportunidade de nada, sendo bem marcado. E o Fabrício Bruno, como o Mauro falou, né, destoou ali na zaga do Cruzeirense. E pro jogo de volta não vai contar com o Lucas Romero, né? Ele que com o Lucas Silva faz uma dupla de volante, tanto que ele ganhou até o prêmio aí como melhor volante do campeonato, né? O Lucas Silva mantém uma regularidade muito boa, mas ontem errou alguns passes, né? Não foi aquele Cruzeiro que em casa jogou, fez aquela goleada, porque ali era a cada 3 dias tem jogos. Esse aí o Corinthians foi mobilizado para vir com o resultado melhor possível. E teve esse resultado melhor possível. Trouxe 1-0 e joga pelo empate. Isso o Corinthians fez muito bem até no Campeonato Paulista. Ele ganha do Palmeiras lá no Allianz e no segundo jogo ele consegue um empate e é campeão paulista. Fez isso também na própria Copa do Brasil, né? Então uma vantagem boa jogar em Itaquera, diante da sua torcida, com o resultado na mão. E acredito que o Dorival vai repetir também um meio-campo mais forte. Você vê que o Garro ficou no banco não foi contusão por nada não. O Dorival meteu ele no banco mesmo para ter um meio-campo mais forte na marcação e sobressaiu, sim. 4 homens de meio-campo contra 3 do Cruzeiro. E o Corinthians foi bem melhor no jogo. E é um Dorival Júnior que já foi muito criticado, inclusive por mim, tá? Porque eu não acho um bom trabalho do Dorival Júnior no Corinthians. Olha o que foi o Brasileirão do Corinthians, pô. Só que é impressionante como esse cara cresce em Copa do Brasil, Flávio. O Dorival Júnior tem 3 títulos de Copa do Brasil, com Santos, com Flamengo e com São Paulo. E sai na frente do favorito Cruzeiro fora de casa. Você consegue explicar por que o Dorival às vezes destaca tanto na Copa do Brasil, mesmo quando ele tem trabalhos péssimos recentes, tanto na seleção brasileira quanto no Corinthians no Campeonato Brasileiro? Bom, no caso do Corinthians especificamente, no caso do Flamengo, vocês têm memória melhor que eu nesse caso, eu acho que quando ele pegou o Flamengo já não dava mais para brigar pelo título, acho. Então ele pegou um objetivo e fez. O Corinthians é impossível ganhar o Campeonato Brasileiro, não tem jeito, né? O Corinthians não tem estrutura, não tem time, não tem nada. Então, o que ele fez? Apostou em salvar o ano com uma Copa. E traçou toda a estratégia em cima disso, e assim foi feito. Era muito difícil, uma coisa muito arriscada, continua, ainda não está resolvido. Alguém falou aqui, acho que foi você mesmo, o Cruzeiro pode chegar aqui em São Paulo e ganhar do Corinthians. Claro que pode. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. Ontem não teve, mas tem. E a maneira, o Vamp lembrou aí, é verdade. O Cruzeiro gosta muito de jogar, deixando a bola com o adversário e metendo contra-ataque. Então, mesmo com o Corinthians com a vantagem, ele vai jogar com a bola, ele vai deixar o Cruzeiro por contra-ataque, mas ainda jogando aqui em São Paulo. Mas
teve que partir pro risco. Vai fazer o quê? Vai tentar ganhar o Campeonato Brasileiro com o Corinthians? E foi um risco até grande demais. A gente até citava, porque o Corinthians acabou ficando muito perto da zona de rebaixamento, ficou atrás do Santos, que até a última rodada brigava para não cair. É estratégia para tentar salvar o ano, né? Se o Corinthians, nessa draga desgraçada, conseguir ganhar uma Copa do Brasil, ele ganha 2 títulos num ano em que o Palmeiras não ganhou nada. Palmeiras, o Ricão, o da grana, o da bala, aquele que investiu 700 milhões. Então, velho, vai salvar o ano assim, então é uma estratégia extremamente bem adotada. É de risco, claro que é, mas é uma estratégia muito bem adotada e que está dando certo, né? Já deu certo no São Paulo, que é outro time que não tem a menor capacidade de ganhar um título nacional, fez isso no São Paulo, também funcionou, e ontem funcionou maravilhosamente no Corinthians. Acho que é questão de necessidade mesmo, viu, Pilhado? Não tem o que fazer. Os caras nem salário ganham em dia, nada, é uma esculhambação. O Corinthians é uma esculhambação, né? Time de transfer ban e tal. Então você tem que partir para aquela coisa objetivamente daquele campeonato. Falando em esculhambação, só abrindo e fechando parênteses, tá vendo hoje houve uma invasão da Polícia Federal, digamos lá da Argentina, na AFA. A AFA e mais 13 clubes na Argentina estão sendo fiscalizados pelo fisco argentino por lavagem de dinheiro. A AFA e mais 13 times. O que eu quero dizer com isso? Mesmo na esculhambação, você pode ganhar alguma competição no mata-mata. A Argentina é atual campeão do mundo e com todos os méritos. Ganhou o campeonato muito bem. É o caso aqui, o time todo esculhambado como o Corinthians, mas você pega um objetivo, você foca naquele objetivo para tentar salvar. E é o que está acontecendo nesse caso com o Corinthians e com o Dorival. Flávio, você pediu pra gente falar sobre o Dorival no Flamengo, o Kaique levantou. O Dorival assumiu o Flamengo em 2022, na 11ª rodada do Brasileirão, foi derrotado pelo Inter na estreia, né? Estreia não dá tempo de fazer o trabalho. O Flamengo estava em 15º na tabela. O Flamengo acabou o Campeonato Brasileiro em 5º, tá? Mas também não fez um bom brasileiro com o Dorival Júnior, tá? Ele poupou jogadores em jogos que não deveria ter poupado, mas pegou na 15ª colocação e entregou na 5ª. Agora, eu quero saber de você, Mauro César Pereira, se você concorda com o Flávio. Eu não concordo tanto, porque eu acho que largar do jeito que largou no Campeonato Brasileiro foi uma vergonha, porque o Corinthians não acho que tem um time tão fraco. O Corinthians terminou muito perto da zona do rebaixamento. Então, eu não diria também que só foi um mico no Brasileiro, porque, não tinha chance. Eu acho que tem alguma coisa no trabalho do Dorival, não sei se ele foca muito mais em mata-mata, mas que ele vai melhor nos mata-matas do que no Brasileirão, Mauro. Não, tem um detalhe que é importante. Já tem tempo que o Campeonato Brasileiro passou a ser a única competição e a Copa do Brasil ficou para dezembro. Tirando a rodada passada, que até o Cruzeiro propôs jogadores contra o Santos, e que os técnicos, os jogadores preocupados já com a proximidade dos jogos mata-mata, você estava jogando só o Brasileiro, então não tinha motivo para jogar mal, para jogar... Não tem motivo nenhum, você está jogando só o Brasileiro, está lá na frente que vai acontecer a Copa do Brasil. Então, eu acho que injustificáveis as atuações do Corinthians, essa última contra o Juventude, até entendo mais. Porque você está perto do jogo decisivo, a outra mobilização, ninguém quer se machucar, pensar no Cruzeiro. Mas, assim, o trabalho do Dorival não é bom no Corinthians. O trabalho dele ontem, dos jogadores, foi bom ontem, uma noite. Mas o cômputo geral não é. Se ele for campeão da Copa do Brasil, claro que isso ofusca, como foi no caso do Flamengo, quando foi uma decisão, não só dele, foi do clube também. Eles resolveram largar o campeonato. Naquela rodada, o jogo foi 11 horas da manhã contra o Ceará. Se o Flamengo ganha aquele jogo, sim, ele ficava 2 pontos do Palmeiras. Isso, aí ele pôs time reserva. Ele pôs time reserva aqui em São Paulo contra o Palmeiras também. Eu lembro bem, eu digo, o Dorival vai sair com o time todo reserva. E empatou. E o Palmeiras tinha jogado no dia antes. Sim. Empatou. Esse jogo foi de manhã. Foi de manhã, domingo, 11 horas, com o Maracanã cheio. Lotado. Ele teve a chance de se aproximar do Palmeiras, mas aí colocava reserva porque priorizou o mata-mata. Como ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores naquele ano, ninguém ligou. Não, fez uma escolha que deu certo. Mas dava para correr atrás do brasileiro naquele momento e deixar a Copa do Brasil de lado, de repente. Mas deu certo, ganhou. Agora, eu acho que o trabalho do Dorival não é bom e ontem, especificamente, ele fez um bom trabalho. O time está muito organizado, se fechou muito bem. O Cruzeiro não tinha paciência para organizar jogadas, acelerando o jogo, tentando resolver muito rapidamente. E o Corinthians bem plantado, organizado, trocando passe quando tinha bola, tentando chegar no ataque, chegou em algumas oportunidades. Acho que foi uma atuação muito correta de um time que... Assim, o Corinthians sabia que o Cruzeiro tem mais time, gente. Tem um time melhor, mais bem treinado. Mas o Corinthians se preparou bem para esse jogo. Conseguiu anular bem a força do adversário, aproveitou a sua chance, fez o gol. A vitória muito justa, muito justa. A atuação do Cruzeiro que eu achei absolutamente decepcionante.
Muito, muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. O gol foi com o quê? 21 minutos, né? Já tempo aberto para o time se reorganizar, intervalo. Nada. Veio o segundo tempo. Tempo e meio. Nada aconteceu, nada aconteceu. A atuação do Cruzeiro foi muito aquém mesmo. Até o próprio técnico claramente estava incomodado no final. Imagino que insatisfeito com o que ele e os seus jogadores fizeram. Foi uma atuação bem abaixo, né, desse Cruzeiro, e eu concordo com o Mauro, tá? A torcida do Cruzeiro pareceu muito nervosa ontem, e a torcida do Corinthians, ela gritou o jogo todo. Você assistindo ao jogo na TV, eu falava pra Lívia, eu falava, amor, olha isso, é a torcida do Corinthians. Ela, como é que você sabe? Eu falei, porque é grito da torcida do Corinthians. Eu conheço, isso aí é o grito da torcida do Corinthians. Tipo assim, ofuscou durante grande parte do tempo a torcida do Cruzeiro, que tinha lotado o Mineirão. Muito se fala da torcida do Corinthians, principalmente em estádio, né? Que é a torcida que não para de gritar. E ontem, realmente, a Fiel foi monstruosa no Mineirão, né, Vampir? Você escutava muito na transmissão do jogo os gritos da torcida do Corinthians. E a torcida do Cruzeiro tensa, não pode, num jogo em casa, tem que vencer a tensão e tem que gritar o jogo todo, Vampir. Antes da bola rolar, né? Antes de o Daronco dar a saída de bola, tava uma festa incrível da torcida do Cruzeiro, as bandeiras, tudo, né? A torcida do Corinthians compareceu, muita gente também não apareceu, Tico, porque aqui em São Paulo, os aeroportos, tanto de Congonha como de Guarulhos, também um Viracopos, com o negócio do vento, vários voos cancelados, eu estava vendo que vários torcedores, né, do Corinthians não pôde comparecer ao Mineirão também. Mas quem foi, quando o Corinthians começa a jogar, começa o jogo, o Corinthians começa o jogo bem melhor. Antes de o Corinthians fazer o gol, o Corinthians estava melhor no jogo. Posse de bola, tocando. Teve uma oportunidade com o Depay, 2 oportunidades com o Depay que não fez. O Cruzeiro teve uma com o Matheus Pereira, que foi a melhor oportunidade do jogo do Cruzeiro. E aí a torcida do Cruzeiro se calou, né? Com a posse de bola do Corinthians. Se esperava muito antes, a gente estava vendo, antes do jogo, durante o jogo, pós-jogo. Antes do jogo, o torcedor cruzeirense muito confiante daquilo que fez no Campeonato Brasileiro há menos de 2 semanas, que goleou o Corinthians com uma facilidade incrível. No jogo de ontem, o Corinthians teve mais até a posse de bola, né, tocando a bola melhor. Ia, não dava, voltava. Passava a bola ali no pé do Ramalho, do Gustavo Henrique, vinha no Bidu. O Corinthians é muito tranquilo, tocando bem a bola. O Cruzeiro não conseguia fazer essa marcação. E aí a torcida do Cruzeiro foi se calando no Mineirão. O Corinthians faz o gol. E aí a torcida do Corinthians não para, né? A gente já sabe como é que é, a gente já conhece como é as organizadas do Corinthians.